Muito bom dia, homens edificados. Paz do Senhor a todos vocês, irmãos queridos em Cristo. Pastor Genivaldo aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de evangelizar, tendo a oportunidade de pregar a palavra de Deus, tendo a confiança aí dos irmãos, Pastor Rodrigo, irmão Leandro e todos os demais pastores obreiros que estão aqui neste grupo, irmãos em Cristo que estão aqui nos alimentando com os seus devocionais, com as suas reflexões, com as suas experiências e cada dia mais sendo edificado. Porque o propósito dele é exatamente esse, né? Ser edificado. E hoje, com o tema semanal, né? O tema da nossa semana, que é a evangelização. O nosso tema de hoje, o tema diário, né? O nosso tema de hoje é: o Senhor está te chamando. E como você vai responder? Então aqui nós temos alguém nos chamando que é o nosso Pai e esperando como que nós vamos responder a esse chamado. E para isso hoje nós vamos ler Isaías, o profeta Isaías 6, no versículo 8, diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, antes de nós entrarmos nesse devocional, eu tenho acompanhado todos os dias os devocionais. Cada devocional que você grava, né, eu estou aqui em Curitiba, vocês aí em Telemaco Borba, na região aí de Embaú, né, o pastor Sérgio, né, um pouquinho mais retirado de Telemaco Borba, e eu tenho acompanhado todos os devocionais, porque eu entendi que cada devocional é como se fosse um tijolo assentado no meu ministério, na minha vida. Eu sou edificado todos os dias com o devocional que você faz. Então eu quero fazer 2 apelos aqui hoje para vocês. Para que vocês curtam o vídeo, não somente esse, não estou dizendo só esse, não. Estou dizendo assim, curta todos os vídeos para que o YouTube possa entregar para outras pessoas também, sabe? Compartilhe, porque o compartilhar o vídeo também é um ato de evangelização. É um ato de você evangelizar alguém, mostrando as boas novas do Senhor. Aquilo que o Senhor fez na sua vida, Ele fará através da sua vida. É esse o chamado aqui de Isaías, que agora nós entramos aqui no nosso tema, né? O irmão Leandro, no domingo, iniciou o tema, o pastor Rodrigo, na segunda-feira, já também deu ali o seu devocional, sua experiência. O irmão Adriano também, essa semana também já colocou aqui o seu devocional. E por último agora o pastor Sérgio, e hoje somos nós. E louvado seja o Senhor que nos foi dado esse presente, essa oportunidade. Então, queridos, para nós não perder mais tempo, o nosso tema é evangelização, evangelizar, falar das boas novas do Senhor, falar daquilo que o Senhor fez na sua vida, mostrar o quanto Ele é bom para você, mostrar a outras pessoas o quanto Cristo transformou a sua casa, a sua história, a sua vida, ressignificou a sua caminhada, a sua existência aqui na terra. O Senhor está te chamando, e como você vai responder? Se nós lermos um pouco atrás aqui o capítulo 6 de Isaías, o chamado de Isaías, nós vamos entender algumas coisas que o Senhor faz para depois Ele te enviar, assim como fez com Isaías. Mas o significado, né? O significado dessa palavra conclamando, né? Porque o irmão Leandro colocou aqui para mim conclamando, né? Uma das palavras do versículo aqui é conclamando. Na minha referência bíblica aqui, na NVI, não tem isso aqui, né? Não é conclamando. Aqui está dizendo o Senhor dizia, mas na versão que ele me passou é conclamando. O significado dessa palavra, ele refere-se a um chamado ou um apelo da parte de Deus para mim e para você. Então é como se fosse assim: depois disso, Isaías ouviu a voz do Senhor que conclamava: A quem enviarei?
E a quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, sabendo disso agora, queridos, que se refere-se a um chamado de Deus, a um apelo de Deus para que nós possamos entender aquilo que Deus tem como base, como ministério para nós, falar daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Olhando para essa história aqui de Isaías, primeiro, o Senhor, Ele deu uma visão a Isaías, uma visão de como é o reino de Deus, de quão grande que é o reino de Deus, quais são as fortalezas do reino de Deus. E aqui Isaías tem uma visão, a visão dos serafins, que conclamavam, que clamavam, dizendo santo, 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 né? Tem até um louvor que diz assim. Então o Senhor deu a Isaías primeiro uma visão, e para você certamente o Senhor já deu uma visão. E se Ele não deu essa visão, ore a Deus. Esteja disponível a pregar, a receber um chamado de Deus, que o Senhor vai te dar essa visão. Então o Senhor deu uma visão a Isaías e também já deu uma visão a você. E se não deu, ora, busca que Ele vai te dar uma visão. Segundo, Ele tira o que impede de Isaías fazer a vontade de Deus. Porque Isaías diz assim, no versículo anterior ali, que os lábios dele eram impuros e ele morava numa nação que também era de impuros lábios. E o Senhor, Ele fez essa questão de tirar aquilo da iniquidade que prendia Isaías como imerecedor da graça de Deus, que realmente nós somos imerecedores da graça de Deus, mas a graça é um favor dos céus. É algo de graça, é algo que nós não temos como fazer para pagar para receber. A graça é um dom gratuito de Deus. Então, segundo, Deus tira essa iniquidade que fazia com que impedisse Isaías de fazer a sua vontade e purificou os seus lábios, porque o profeta vai profetizar, ele precisa profetizar usando a sua boca. Então o Senhor ali, ele deixa os lábios de Isaías purificados. E como que estão os seus lábios? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? O que você tem falado? Isaías olha para dentro de si e vê que dentro dele ele era de um coração impuro e lábios impuros. E o Senhor o perdoa, tira isso dele e purifica seus lábios. E hoje, o que você tem feito? As suas palavras são de purificação, que trazem santidade, que acrescentam bênçãos na vida de alguém? Ou são palavras de distorção? Palavras de contenda? Palavras para fazer com que o ministério acabe? Para que haja uma rebelião dentro de um setor, seja no trabalho, seja na igreja, seja na casa? O que você tem feito com as suas palavras? Terceiro, Deus enche de ousadia para cumprir o seu chamado. Depois do Senhor dar a visão de como é o reino dele, depois dele purificar e fazer a sua vontade na vida de Isaías. Terceiro, ele enche Isaías de ousadia para cumprir o seu chamado, que é quando Isaías, depois que já teve a visão, já foi purificado, Isaías se enche de ousadia e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele traz a responsabilidade de levar as boas novas para ele. E você? Você também precisa, eu também preciso, meu irmão. Nós precisamos nos encher de ousadia para fazer com que o Evangelho do Senhor seja disseminado a todos aqueles que o Senhor precisa alcançar. Porque é através da minha e da sua vida que isso vai ser possível. Nós só estamos lendo o que Isaías fez aqui porque ele estava disponível. E você e eu, nós precisamos também estar disponível à voz do Senhor. E para concluir, queridos, a evangelização, isso aqui eu tive buscando em Deus e passei o dia todo hoje buscando a Deus. Falei: Senhor, o que é evangelização? E o Senhor me respondeu. Ele diz assim no meu coração que evangelização, queridos, é um ato de compartilhar o amor de Deus, de compartilhar o seu amor para outra pessoa. Você falar de Jesus é um ato de você amar o próximo,
de você compartilhar aquilo que deu certo, compartilhar as boas novas, compartilhar a santidade, compartilhar que Cristo, ele liberta, ele purifica, ele nos salva, ele nos limpa, ele está conosco. Olha para a sua história, quem era você quando o Senhor te chamou? De que maneira que você estava quando você recebeu um chamado e você atendeu esse chamado e você se converteu ao Senhor. Você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você tem um chamado, e o chamado é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o chamado. Essa é a chamada de Deus para mim e para você. Um dia, queridos, já nos foi dado a oportunidade de conhecer a Jesus. E hoje somos conhecedores de Cristo e temos a oportunidade de amar alguém mostrando o verdadeiro e genuíno amor que é o próprio Deus. Esse é o nosso devocional de hoje. Que você sinta-se abençoado por Deus e que o Senhor faça resplandecer tudo aquilo que Ele precisa compartilhar com você e que você entenda, que você esteja disponível. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, eu apresento, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, a todos os meus irmãos que aqui estão nos assistindo, Senhor. Homens, Senhor, que têm sido desbravadores do Teu Evangelho, homens que têm renunciado, Senhor, muitas coisas para poder estar aqui, Senhor, gravando um devocional, enviando alguém. Pai querido e Pai amado, que o Senhor cubra eles, ó Pai, com teu sangue. E que o Teu sangue também, Senhor, de uma maneira purificadora, Senhor, nos traga um entendimento desta palavra. Que o Senhor nos dê uma visão. Que o Senhor faça a sua vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor purifique os nossos lábios. Que o Senhor nos encha de ousadia para cumprir o Seu Evangelho. Para que possamos evangelizar e entregar esse ato de compartilhar o amor. Porque um dia nos foi dado, Senhor, a oportunidade de conhecer o Senhor. E hoje nós somos os Seus conhecedores e temos essa oportunidade de amar alguém, mostrando o verdadeiro e genuíno amor que é o Senhor. Pai querido e Pai amado, que o Senhor abençoe o dia e a semana dos Teus filhos, Pai. Que seja uma semana poderosa de vitórias e que o Senhor se revele a eles, ó Pai. E que eles possam colocar em prática, Senhor, todas essas palavras que foi hoje ministrada pelo Senhor. E que eu também, Senhor, possa continuar, Senhor, a fazer a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, com lábios purificados, com a mente sarada e um coração reto ao Senhor, em nome de Jesus. Aqui eu deixo meu abraço. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos.